Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso Papo de Negócios, o podcast do Movimento Econômico. Aqui nós entrevistamos quem faz a roda da economia girar. E hoje nós vamos falar sobre uma iniciativa inédita no Brasil, o Ela Bank, um banco que foi criado agora em novembro aqui no Recife, direcionado para mulheres. Isso é inédito e nós vamos entrevistar a fundadora e presidente do Ela Bank, que é a Rosana Bezerra, que já está aqui conosco no estúdio. Rosana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Patrícia. Um prazer enorme estar aqui com vocês falando sobre o Ela Bank. E quem vai dividir comigo essa entrevista é o nosso editor, Paulo Goethe. Paulo, seja muito bem-vindo também. Olá a todos e todas. Bom, gente, antes de nós começarmos, eu quero falar um pouco do estúdio onde nós estamos gravando esse podcast. É o estúdio do Hub Plural, que fica aqui na Rua do Brum, 248, onde você também pode gravar o seu podcast. Basta acessar aqui esse QR Code e fazer a sua inscrição. Bom, vamos começar, né, Rosana, falando dessa iniciativa inédita aqui, que é o Ela Bank. E a primeira coisa que eu te pergunto é por que um banco direcionado para mulheres? Patrícia, a gente estudou o mercado bastante. A gente sabe que não existe nenhum banco voltado para o empreendedorismo feminino. Nem aqui no Brasil, em canto nenhum, a gente deu essa pesquisada nas nossas viagens, nas nossas imersões. A gente viu que fazia sentido. Então, é uma forma de estimular o empreendedorismo feminino. A gente sabe que existe ainda, aqui no Brasil principalmente, uma desbancarização enorme das mulheres. A gente sabe que essas mulheres são empreendedoras, microempreendedoras, que muitas vezes atrelam a sua conta empresarial à conta do marido, por exemplo. E elas não têm a sua emancipação financeira, que é o que a gente tanto preza e está focando com essa construção desse banco. Então, realmente é um banco voltado para que a gente possa emancipar financeiramente essas mulheres empresárias. Mas é um banco exclusivo para mulheres ou qualquer pessoa pode abrir? Não, qualquer pessoa pode abrir, inclusive as pessoas que também peguem essa causa como um propósito também para poder ajudar nesse momento nessas mulheres empreendedoras. Homem e mulher podem abrir o banco, porém os benefícios do banco, que são o que a gente tem atrelado a ele, que vai ser uma EdTech, Marketplace, tudo isso é para as mulheres. Mas qualquer pessoa pode abrir o banco e usar o banco como um banco normal, como outro qualquer, uma fintech, que tem serviços digitais, Pix, transferência, boleto, todas as funcionalidades de um banco. Porém, os benefícios que a gente está dando a mais, fora os bancos tradicionais, esses benefícios são voltados exclusivamente para as mulheres. Então é mais que um banco. É mais do que um banco. Paulo, tem alguma pergunta, Paulo? Eu queria exatamente perguntar sobre essa questão, quais são os benefícios. Você vem do universo também da educação, né? Isso. Como é que você vai fazer essa migração? Pois é, a gente dentro da nossa plataforma, a pessoa ela tem vamos dizer que é um super app, né? Então a plataforma, ela tem os serviços financeiros, mas vai ter lá um botão mais serviços que é a universidade ela. A universidade dela, quem for correntista do Ela Bank, ela vai ter acesso à universidade a cursos gratuitos. Então, a gente criou 5 eixos educacionais dentro da universidade ela, que são starts de conhecimento. Esses cursos são totalmente gratuitos. Então, cursos na área de contabilidade, finanças, empreendedorismo, introdução a conteúdo digital, a parte de marketing digital. Então, assim, são vários cursos que é o start de conhecimento exatamente para a empresária começar o seu negócio, saber direcionar um pouco mais as suas ações voltadas para o seu negócio. A gente vai ter curso na área de empregabilidade, que são os cursos profissionalizantes. Esses, sim, são mais voltados para as mulheres que queiram ser encaminhadas para o mercado de trabalho. Nós vamos ter curso de técnicos, que também a empregabilidade é muito alta, que a gente sabe que tem um vácuo de cursos de capacitação técnica para o mercado. Temos curso de graduação e pós-graduação e o que eu acho que é o maior diferencial ainda são as mentorias. Dentro da universidade, nós vamos ter mentorias com grandes lideranças femininas para poder assessorar, inclusive gratuita. Então, ela é gratuita e individualizada. Então, a correntista vai poder marcar, dentro do nosso aplicativo, um horário com aquela mentora, seja de contabilidade, seja de marketing, seja de design, de diversas áreas, de jurídica, da área, inclusive, de direitos das mulheres. Então, são várias áreas que a gente tem as mentoras, onde elas vão poder marcar, dentro do próprio aplicativo, uma consulta para poder a mentora direcionar ela em alguma coisa que ela está, de repente. Uma das coisas, Paulo e Patrícia, que a gente quer trabalhar bem é a conscientização dela desatrelar a pessoa física à pessoa jurídica.
Então, isso É fundamental, né? é fundamental, exatamente. Então, uma das coisas que a gente, a parte de contabilidade, que a gente tem uma contabilista dentro como uma mentora, é exatamente essa conscientização. Até porque a gente sabe que muitas ficam nessa vulnerabilidade. Então, uma doença que pegue, um acidente de trabalho, ela não vai ter nenhum amparo legal. A partir do momento que ela se transforma no CNPJ, um meio que seja, ela vai ter então, esse amparo. Então, tudo isso é uma conscientização, é um trabalho que fica muito mais fácil, Paulo, quando você tem tudo dentro do mesmo aplicativo. Então, você junta a sua parte de financeira, né, finanças, a parte de educação mesmo, empreendedora, e as mentorias. Então, eu acho que isso tudo facilita a vida dela, né? A gente tem como abordar, inclusive, chegar nelas com uma facilidade muito maior, porque como tudo é online, né? Então tudo você consegue alcançar aí o sertão de Pernambuco, outros locais, então a facilidade é maior. E como chegar nesse público? Então, primeiro a gente está muito forte nas redes sociais, a gente já vem trabalhando antes mesmo de lançar o banco. A gente já vem, então, inclusive, posso aqui divulgar o nosso canal de comunicação através do Instagram lá, o Elabank BR. Então, lá você vai ver toda a parte de comunicação, o que é de fato, o que é que a gente vai desenvolver com essas empresárias. Então, a pessoa primeiro ela baixa o app nas lojas que tem hoje no Apple Store e no Google Store. Né? Então, ela baixa o Elabank e a partir do momento que ela começa a acessar o banco, ela vai começar a receber as notícias, as informações. A gente já está com o back-office funcionando perfeitamente, então já tem um time funcionando com isso. Só que eu, particularmente, como presidente do banco, eu vou começar agora a abordagem às ONGs, às associações, que a gente sabe que existem muitas ativas, né? Então, a gente vai atrás desse pessoal. A gente está falando aqui de dois públicos, Patrícia. Uma dessas mulheres que são microempresárias, mas a gente também quer atingir o público de grandes empresárias, porque essas grandes empresárias inspiram as microempreendedoras. Então, é uma forma também dela servir também como inspiração para as outras. Então, você pegar essa liderança corporativa vai fazer sentido para a gente também. Então, a gente quer alcançar esse universo onde a gente chama de ciclo virtuoso, onde uma puxa a outra e a gente consegue fazer essa roda girar, como você falou no início do programa. E questão de números, assim, quantos já tem, qual o interesse já foi despertado e qual a meta que você quer chegar no primeiro ano? Dentro do nosso business plan que a gente desenhou, a nossa meta está sendo de 1.000 clientes por mês. Né? Então, a gente alcançaria nos 2 primeiros anos, seriam 1.000 clientes mês, onde a gente alcançaria aí um público mais ou menos de 24 mil clientes. Mas, ao longo dos 5 anos, a nossa ideia é alcançar 100 mil clientes. Alguns estão dizendo que eu estou sendo conservadora, viu, Paulo? Mas isso é o nosso start, né? Logicamente que as coisas vão acontecendo no decorrer do processo, porque a gente vai começando a ter outras pessoas que identificam com esse propósito também e entram nesse projeto, né? Mas dentro do que a gente desenhou e que é viável e é escalável, porque é um produto altamente escalável, a gente consegue atingir esse número, sim, sem problema nenhum. A gente lançou o banco tem um pouco mais de uma semana, né? Então, a gente está uma semana não, faz mais de uma semana, 2 semanas, né, que a gente lançou o banco, que foi no dia 19 de novembro. Então, a gente está já com um número grande na plataforma, a gente já tinha um pré-cadastro dessas mulheres antes de lançar o banco, e a gente já está com o banco ativo, e já está funcionando, já está em operação. Como vai ser o acesso ao crédito? Quais são as taxas? Como é que funciona? Hoje, Patrícia, a gente tem o crédito que a gente está fornecendo de início. Primeiro é um crédito educacional. Então, a gente está, como eu falei, a gente tem a universidade corporativa, onde vai ter os cursos gratuitos, mas tem também os cursos que a gente está fazendo parceria com algumas universidades, né? Então, esse fundo educacional, ela não vai precisar desembolsar agora. Então, a gente vai entrar com o crédito para que ela possa, tanto ela como os filhos dela, ter acesso à educação sem desembolsar um valor. O crédito para o negócio, a gente já está trabalhando com fundos internacionais. Esse é o segundo passo, que provavelmente agora, no primeiro semestre de 2026, a gente já vai estar com esse valor disponível para que as microempresárias possam ter microcréditos. Porém, as condições, ela tem que estar dentro do trilha educacional. Porque, senão, se a gente não consegue fazer essa mentoria com as mulheres, principalmente essa microempresária, elas terminam confundindo e se afundando ainda mais, porque termina virando uma grande bola de neve, onde ela não vai conseguir pagar. Então, a ideia da gente é a gente dar essa mentoria, ter essa trilha educacional e dar o crédito em seguida. Entendi.
E a questão da liderança, então, é uma coisa importante, porque tem uma pesquisa que foi feita ano passado sobre mercado financeiro, apenas 34% das lideranças, dos cargos principais são ocupados por mulheres, né? É um gap muito grande em relação, né, dentro desse mercado financeiro. Eu queria saber como é que você faz a sua trajetória para chegar nesse universo. Pois é, a trajetória é longa, mas a gente chega neles, né? Através da divulgação, obviamente, mas a gente está participando de muitos eventos corporativos. A gente tem muita rede, mais do que eu imaginava, inclusive. Então, de mulheres empresárias e lideranças. Tanto aqui no Brasil, como fora do Brasil. Então, a gente já está, inclusive, em contato com lideranças femininas fora do Brasil. A nossa ideia, agora em 2026, ontem eu tive uma reunião com ela, que a gente vai provavelmente agora ainda em 2026 vai entrar em todos os países de língua portuguesa, porque a presidente dos países de língua portuguesa, ela já entrou no propósito do Ela. Então, assim, você consegue alcançar essas lideranças pelo propósito que o banco tem. Né? Porque o banco não é só um banco como outro qualquer, que entra para emprestar dinheiro e você entra naquela... Não, ele é muito mais do que isso. Ele tem um propósito por trás, que é exatamente alavancar, dar uma trilha de empreendedorismo para essas mulheres. Então, esse propósito termina contagiando outras mulheres líderes e a gente consegue trazer para dentro do projeto. Então, a nossa ideia é exatamente ir atrás delas, correr atrás dessas mulheres para que elas façam parte desse ecossistema, vamos dizer assim, feminino. Rosana, há poucos dias o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional aprovaram uma resolução que proíbe, né, o uso de banco, a palavra banco ou bank, né, para instituições que sem licença específica. Esse é o caso do Ela Bank? Não, é o seguinte, como é que funciona as fintechs? Hoje a gente tem as fintechs que são atreladas sempre a um agente que chama de banco liquidante. Esses bancos liquidantes, eles têm as autorizações todas do Banco Central e a gente é atrelado a eles. O que acontece é que as fintechs, elas não vão poder mais usar o nome Bank. Você tem 1 ano para se adequar. Então, o nosso, por exemplo, é Ela Bank. Então, a gente vai ter que ter uma possibilidade, pensar, ou deixar só o nome Ela, até porque o Ela, ele é um banco digital, mas ele é muito mais do que um banco digital, porque é um super app, então é um programa do Ela. Então, a gente mas todo mundo, assim como a gente, o Nubank, ou todos os outros bancos, vão ter que tirar a nomenclatura Bank, porque foi a norma do Banco Central exatamente com todos esses assuntos que estão diariamente sendo colocados aí, porque a gente está vendo que existe... o Banco Central agora observou que tem que ter um controle muito maior, porque realmente estava... a abertura de fintechs, inclusive, Patrícia, existe agora uma limitação, né? Provavelmente, ano que vem, poucas pessoas vão conseguir abrir as fintechs, né? Porque vai existir agora uma regra que eu tive que fazer inúmeros cursos, inclusive. Eu passei por todo um compliance para poder abrir o banco. Então, tive que fazer curso de lavagem de dinheiro, prevenção contra fraude, tudo isso, você passa por esse compliance para poder você ter autorização do Banco Central para poder você abrir a sua fintech. Então, a gente passou por tudo isso, né? Já estamos autorizados, já estamos no ar e já está tudo legalizado. O que eu tenho que fazer agora é me adequar em 1 ano e tirar o nome Bank, né? Então, vai ser um outro trabalho mais na frente que a gente vai fazer, mas que diante de toda a conjuntura e de todo o trabalho que você faz de marketing, o nome Bank, eu acho que no final das contas ele não inviabiliza assim tanto, porque é uma conta digital, né? Você tem 1 ano aí para trabalhar isso, né? Tem 1 ano. Tem 1 ano Tem aí tempo ainda. para fixar o Ela Bank e depois deixar só Ela, por exemplo. Né? Exatamente. Tá. É a questão do marketplace. Você falou aí que realmente tem um propósito também de ser um local que agregue, né, a venda desses produtos, desses serviços. Né? Como é que funcionaria isso? Dentro do app também. A gente vai ter dentro do app nos serviços, tanto a Universidade Ela, como mais na frente a gente vai colocar, também agora no primeiro semestre de 2026, vamos colocar o marketplace. Como é que vai funcionar? Todas as correntistas do Ela Bank, ela vai poder botar dentro desse marketplace seus produtos e serviços. Então, dentro do próprio ecossistema feminino, ela vai poder vender. Então, além de ela ter um banco, onde ela vai ter a mentoria, tudo, ela ainda vai poder vender seu negócio, seu serviço, né, seu produto ou serviço dentro do super app, porque, na verdade, é um super app. Né? Porque como ele tem esses outros benefícios e serviços voltados dentro do banco, então ela vai poder também usar o Ela Bank, né, como também um local de vendas. Você está montando aí uma equipe para banco, uma equipe para universidade, uma equipe para o marketplace. Como é que você está administrando tudo isso? Como é que está funcionando isso? Então, o marketplace ele é o segundo passo. Né? O marketplace ele vai ser introduzido agora no primeiro semestre de 2026.
O time está montado já, a gente já está como eu falei, com esse back-office já funcionando. A parte pedagógica, Paulo falou, a gente já tem experiência, porque a gente tem uma empresa de educação, então a gente já está no mercado há mais de 15 anos, então a experiência da parte pedagógica a gente já tem, já foi construída ao longo desses anos, então isso para a gente não é problema nenhum. A parte do banco, a gente tem o suporte também, toda a tecnologia, já que a gente é atrelado também a uma instituição, um banco liquidante. E a parte do marketplace, esse sim a gente está montando um time, que aí o time pesado é exatamente o time de marketing. Porque a gente vai ter que ter um canal de divulgação desses produtos dentro do marketplace. Mas ele já está desenhado, né? A gente vai implantar agora. E a nossa ideia é exatamente implantar junto com outros países, não Divulgação só e venda, né? e venda. Então, esse é mais uma fonte de renda para o negócio. Isso, a plataforma já tem. Mas a gente não adianta ter só a plataforma e você não conseguir divulgar, né, dentro da plataforma. Então, a ideia da gente é exatamente trabalhar bem essa questão da comunidade. Outra coisa que é muito importante dentro desse ecossistema é a gente ter uma comunidade ativa. Então, as comunidades que a gente já está criando, ela vai ser muito importante nesse processo, tanto de divulgação do marketplace, como de divulgação da parte da universidade, tudo isso. Então, a comunidade ativa, interativa, né, com todas as lideranças também ali, colocando conteúdo. Então, tudo isso também favorece o cenário. Você levou, o quê? Uns 5 anos trabalhando nisso? Como foi que surgiu a ideia? Você acertou. Faz 5 anos que a gente vem nesse processo de construção. Tudo começou quando a gente viu, diante de inúmeras situações da nossa empresa de educação, mulheres vindo questionar ou perguntar, alguns cursos voltados na área de empreendedorismo feminino. A gente tem um trabalho muito grande dentro do sistema prisional, então a gente também via isso, que dentro do próprio esse local existia uma diferença muito grande. A gente estudou os números, a gente viu essa questão da desbancarização ou subbancarização, e isso foi um alerta para a gente. Então, por que não a gente unir agora as duas coisas e tentar alavancar? Então, foi quando surgiu a ideia, né, de fundar, de montar esse... Só que veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, tudo meio que parou e ficou aquela coisa estagnada, mas a gente continuou nossas conversas. A gente, inclusive, ao longo dos 5 anos, a gente aprendeu bastante, né, porque a gente sempre... As empresas, geralmente, que são... As empresas de tecnologia na área de fintech ficam muito baseadas em São Paulo, mas não foi fácil, né? A gente teve 2 antes dessa que a gente está, e a terceira que veio realmente a funcionar. Então, tudo isso é investimento de tempo, é investimento de dinheiro, né? Mas a gente não desistiu, porque o propósito era grande, era maior, e a gente insistiu. E agora chegamos nesse ponto de estar com o banco aí lançado. Mas foram 5 anos de investimentos pesados, não só financeiros, como também de dedicação. Né? Mas está valendo a pena. E você acha que é possível transformar, de fato, a vida de uma mulher quando ela se torna bancarizada? Patrícia, eu acredito demais nisso. Eu acho que a questão a gente está vendo tanto agora, nessa última semana a gente viu essa questão ainda muito alta de feminicídio, e a grande maioria desses feminicídios são geralmente os homens, companheiros dessas mulheres, que não aceitam, não, enfim, pela covardia, terminam tirando a vida dessas mulheres, e que muitas são reféns desses parceiros na parte financeira. E isso é uma coisa que pesa muito na vida delas, que elas muitas vezes não denunciam, que muitas vezes elas ficam reféns dele por conta da questão financeira. Dessa dependência, né? Dessa dependência. E você, às vezes, em muitos casos, você vê que essas mulheres são as mantenedoras das suas próprias casas. Né? E isso é uma coisa que foi um alerta, porque acontecia do dinheiro estar na conta dele, e ele ia pegar o dinheiro que ela trabalhou e ele ia beber. Foi o caso aqui de Recife, que ele chegou bêbado, né? Enfim, aquele horror que teve. Então, você, a partir do momento que começa a trabalhar a conscientização e ela se sente apoiada, porque tem uma rede por trás de apoio, vai ter uma equipe jurídica por trás para dar uma assessoria a ela, e que ela começa a se emancipar financeiramente, eu acho que esse poder que ela tem vai ser muito grande. Ela vai ter a noção da grandeza e de toda assim, de todo o poder que ela tem de se separar, se for o caso. Mas ele não mantém mais aquele ciclo de violência que ela estava tendo, porque ela fica refém. Né? Então, a ideia da gente é essa conscientização. Né? E alcança todos os níveis sociais, né? Porque muitas vezes
A mulher tem um nível de renda né, um pouco maior, mas não sabe administrar um negócio, não entende muito bem, e mesmo assim continua refém do marido. Isso ajuda muito realmente a ela conseguir ter força para poder tomar um rumo diferente na vida dela, né? Inclusive, para essas mulheres que são mais, que têm um poder aquisitivo maior, a gente sabe que tem a violência patrimonial, né? Que isso ela também vira refém. A gente não está falando só de violência física, nada disso. Existe tanto tipo de violência, né? E essas daí que você acabou de citar, a violência patrimonial é o que pesa. Porque muitas vezes o que acontece? O marido, ele é o dono de todos aqueles bens dela, e aí vai ser uma briga, enfim. Aí ela muitas vezes diz, não vou entrar nisso, vou manter do jeito que está, porque estou com a minha vida aqui, tenho meu dinheiro, mas enfim, ela é refém dele, né? Então, na verdade, é uma conscientização coletiva que você faz, mas que a gente não faz nada só. Né? Então, a partir do momento que você traz esse time e mulheres que têm essa visão, que têm essa liderança, você consegue passar para essa outra mulher essa consciência, essa mensagem. Olha, você não está sozinha, o que você precisar, conta com a gente, que a gente está aqui para lhe ajudar, a gente tem um time para lhe ajudar. Muitas vezes, essas próprias mulheres que são reféns por questão do patrimônio em si, ela às vezes quer ter o seu negócio também. E muitas vezes o marido não deixa, porque é melhor manter ela ali quietinha do que ela ter autonomia. Então é isso que a gente quer fazer. Vocês atrelam a abertura da conta ou a possibilidade de fazer os cursos a essa mulher ter um MEI, a algum tipo de formalização? Vai, sim. Nas mentorias, né, que eu falei no início, eu acho que vai ser uma das mais cobiçadas aí, vai ser a mentoria na área de contabilidade. A própria contadora, ela vai... Inclusive, tem um curso para isso, que é Contabilidade e Finanças para MEI. Como ela abrir o MEI, como ela vai declarar a questão de imposto de renda, como ela vai acessar para poder pegar o DAF, para poder pagar o imposto. A gente tem um curso exclusivo para isso. Então, só o curso em si já direciona ela para a abertura do MEI. Mas fora isso, vai ter a mentoria. E aí, a mentoria de contabilidade vai poder trabalhar muito bem isso com a mulher. Mentoria, como você falou, são individuais, mas os cursos são videoaulas. São videoaulas. Ela pode assistir a hora que ela quiser. Exatamente. E, principalmente, tem a apostila. E na apostila vai ter, inclusive, os guias de passo a passo, como ela abrir o MEI. Né? Eu, na época da criação do MEI, eu participei, fui do Conselho Nacional do MEI, eu sei a importância do MEI. Né? Você tem que conscientizar isso, porque realmente não é um valor que você está colocando, vou pagar imposto, não, é um investimento que você está fazendo para a sua vida. Claro. Né? Porque no final ela vai ter aposentadoria, ela vai poder contar com o seguro, se ela estiver grávida, auxílio de maternidade, tudo isso o MEI entra com esse propósito. Então, essa conscientização para essas microempresárias é importantíssima. Você fundou aí mais do que um banco, né? Você tem um instrumento que pode ajudar aí milhares, milhões de mulheres a sair de uma situação muito difícil. Parabéns. Obrigada, Patrícia. Mas vamos encerrando aqui nosso podcast. Muito obrigada pela sua presença. Realmente você está de parabéns. Assim, você teve uma visão muito interessante aí de levar o seu propósito, levar aí um universo, abrir um campo, né, de visão dessas mulheres, né? E vamos acompanhar aí o Ela Bank e vamos ver aí o processo todo. Quando você mudar de nome também, eu acho que é importante a gente estar divulgando isso, né, para que as pessoas não percam esse vínculo com esse produto, que é bem interessante, né, Paulo? Isso, exatamente. Gente, eu que agradeço, viu? Muito obrigada pela participação. Ok, obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Assina o canal, se gostou, deixa o seu like e nos acompanhe nos próximos episódios. Até a próxima.